Anda a bué tentar fugir do próprio tédio. Nem há novidade aqui quando eu digo, na verdade o tempo é que é um assassino. Também sei como ele passa, o tempo desenrolou. Mas é assim, se não estiveres pronto, também podes dizer, não há nada de... Claro, isso já eu sei. Vai, dá-lhe, é agora. Ora, alô, estamos aqui nós, de volta, os três, para o terceiro episódio do podcast original. Vês, não correu mal, pá. Mas porquê que me interrompeste? Nada, desculpa, tens razão, continua. Continua. Não, estou a brincar. É isso, estamos aqui, estamos de volta. Estamos aí na zona. Mais uma semana. Desta vez ninguém está na casa de banho ou no espaço, acho eu. Espero eu. Pois a partir Não vai estar. Vamos contar que corra tudo bem desta vez. Obrigado a quem aguentou e viu até ao fim, porque nós temos acesso a esses dados. Existiram pessoas que o fizeram. Loucura. Salve. Loucura. E foram algumas, portanto. Queremos agradecer a essa gente. Desejamos tudo de bem ao máximo a essa gente. Alvarenga, diz olá. Uma hora e tal é de gênio. É. Eu ouvi uma hora e tal É de para ver gênio. como é que tinha saído. Ok. Yeah. Eu ouvi uma hora e tal depois do episódio sair, só para confirmar se estava tudo bem. Portanto, E achaste? estava tudo bem. Pá, entraste aqui a dizer que uma hora e tal nossa é má. Um bocado incómodo, é. Pá, não gostei. Não. Vou ter de ir à boca, puto. Não, é assim, Pois é. nós estamos numa fase em que estamos claramente a perceber qual é que é o nosso ritmo. Portanto, se existirem mudanças a nível de duração de episódio, não estranha, está bem? Entranhem só. É isso. Nós estamos aqui nessa mesma onda. Nós somos pessoas que sabemos o que estamos a fazer, mas também evoluímos. Sim. Mas também evoluímos, portanto, nós conseguimos perceber qual é que é o nosso melhor registro e se isso entretanto mudar, também vamos mudar consoante essas necessidades. E é só. Até porque não há nada definido que diga que nós estamos Não, a fazer, exatamente. tipo, E uma coisa meia hora, uma hora. Yeah. É o tempo que o tema durar. Exatamente, e uma coisa que é que fique registada é nós vamos normalmente, mesmo quando existe algum tipo de registro de tempo que nós, sei lá, começamos a fazer só episódios de meia hora, nós normalmente vamos quebrar sempre esse tipo de regra, porque nós estamos aqui para fazer o tempo que tiver de ser feito e para falarmos o tempo. É a nossa única regra. Não há regra. Portanto, mas também entendo como o Alvarenga disse, que talvez uma hora, né? Dependendo do tema, possa ser. Portanto, é uma questão, vamos vendo. Em alguns casos vai ser demais, noutros não vai. Vamos vendo. E estamos cá para isso. E esta semana, camaradas, o que é que me contam? Temos muita coisa interessante. Como é que foram as vossas vidas? Pá, isso é aquela pergunta que deixa aqui um vazio, não é? Pá. Fica toda a gente sem saber o que dizer. Tipo, É aquela pergunta retórica que já todo mundo sabe a resposta, porque Mas é sempre mais do mesmo. pode é estar. sempre, olha, e tal, esta quarentena, o que é que se pode fazer, não é? Uma pessoa não pode sair, trabalha-se por casa, tenta-se manter ativo, esperar que isto passe e tal. É verdade, podemos falar do tempo. Está a começar a chegar o calor. Tá? Pois, Aonde? não há Covid, não é? Não há Covid, no verão desaparece. Não, mas Está a chegar o calor aonde? está a chegar o calor e em bom tempo, porque vamos ter desconfinamento gradual. Breve, sim. Brevemente. Já para 19 de Abril, miúdos nas escolas e coisas do género. Cavalheiros. Aliás, para a semana, miúdos, Sim, miúdos na escola, depois 19 de Abril, todos os ciclos, acho eu. Depois 3 de Maio, libertinagem total. A cena aqui é o pensamento de libertação gradual que está a existir. Eu gosto dessa perspectiva porque, claramente deixar tudo aberto como foi da última vez. Não foi bem tudo aberto, não me recordo ao certo como é que fizeram isso. Foi mais à bruta. Foi mais libertar a cancela e deixar os porcos irem. Estás a abrir alguns negócios, estás a abrir tipo primeiro ciclo, depois vais abrir outro tipo de negócios e exercícios e atividades e outro tipo de negócios também. Está um bocadinho mais está um bocadinho mais estruturado.
Mas é aquela coisa, está muita gente insatisfeita na mesma, pá, mas é impossível completamente agradar a toda a gente. Sim, Há definitivamente. sempre algum negócio que não vai abrir e que vai abrir mais tarde, e isto e aquilo, e isto é a sobrevivência das pessoas. E eu tive uma conversa relativa a isso ontem com um amigo meu. É difícil, pá, algum governo estar minimamente ou ter um guia de como tratar disto perfeitamente, não é? É uma situação Não há. nova e não há um guia para isso. Portanto, eu considero, apesar de tudo, que a forma como o governo português, aliás, reagiu a isto foi muito boa. Pá, tivemos um registro mau por causa do Ano Novo e do Natal, mas fora isso, conseguimos estancar rápido a ferida e conseguimos tratar das coisas dentro do possível. Porque, pá, neste momento o valor que se eleva mais nesta situação é a saúde e nós não podemos, pá, Sempre, mas pessoal que neste momento não tenha dinheiro, não, é difícil. saúde, não quer assim tanto saber da saúde, quer mais saber do dinheiro, percebes? Não, é extremamente difícil. É extremamente Pá, difícil. é muito complicado e nunca vai ser unânime este tipo de decisões. É que o pensamento é mesmo esse. Nunca íamos conseguir ter algo que seja, pá, bom para todos neste caso. Há sempre a haver alguém sacrificado. Já agora vamos falar com o nosso emissário especial No Reino deste Unido. Estado. Alvarenga, estás aí? Correto. Passa a emissão. E querem saber como é que está aqui? Yeah. Então, aqui, olha, muito honestamente, eu ainda não tenho a certeza de quando é que começa o desconfinamento. Sei que, por exemplo, ontem falei com o meu barbeiro e ele disse-me que no dia 12 de abril, abril, portanto daqui a um mês, vão abrir portas. Ou seja, presumo que seja aí que começa o desconfinamento ou já parte do desconfinamento tenha começado. Certo. Mas pronto, tem sido sempre mais do mesmo e, Os casos não aumentaram aí. e vai continuar. Yeah. Os casos não aumentaram aí. Mano, se queres que te diga, eu pouca televisão assisto precisamente para não ter noção e para não ouvir mais do mesmo constantemente. Curioso. Portanto, neste momento não sei mesmo como é que anda os casos aqui. Andas ali. Mas presumo que esteja melhor. Presumo. Ok. Presumo que esteja melhor. O Alvarenga gosta de sensação. Tipo, ele vive no dia a dia, estás a ver? Tipo, vai andando na rua, olha à volta e percebe assim: pá, isto hoje está melhor. O Covid está a desaparecer. Ele faz aquela cena de meter saliva no dedo e depois ver de onde é que está a vir o vento. Exatamente. Cena do Tipo, é Alvarenga. toque. Um gajo que funciona a toque. Regularmente. Sensação. Regularmente, já. É? Pá, também queria fazer uma ponte para uma coisa que aconteceu aí relativa ao Reino Unido. Aproveite. Pá, isto nas transições estão a ficar uma máquina. Que é o tal dilema da família real. Pá, para ser muito simples, para quem não sabe, porque acredito que exista muita gente que não esteja a par, porque pá, não tem qualquer tipo de interesse no assunto. A Meghan e o Harry, não é Harry, é o Harry, o ruivo alto. Harry. É o Harry, exatamente. Harry. Pronto, saíram há uns tempos da família real, porque aquilo como instituição tem imensas regras que não fazem qualquer tipo de sentido. Isto é a minha opinião, atenção. Dentro do que é a sociedade moderna, e eles decidiram sair para poderem ter projetos e filmes e documentários e envolverem-se no mundo do entretenimento dos Estados Unidos. Tiveram uma entrevista com a Oprah e houve um ponto que deixou a Oprah muito chocada. Sabes qual é, Rodrigo? Sei sim, senhora. Queres contar às pessoas o que foi? Não, eu prefiro que tu digas. É, pronto, está bem. Não sabes, Alvarenga, já agora? Mais ou menos. Ok, mais ou menos. Ou seja, isto são aquelas duas respostas que claramente querem que provam. eu falo. Pronto, basicamente o que aconteceu foi que aparentemente havia uma preocupação enorme, porque a Meghan é descendente de alguém dali da África, se não estou em erro, certo? Não sei, Afrodescendente. não sei É afrodescendente. Acho que é isso, é afrodescendente. não sei qualquer. Pronto, é descendente afrodescendente, exatamente. Não tenho a certeza do país, mas sei que é afrodescendente. Pronto, é afrodescendente e aparentemente havia uma preocupação que o filho pudesse sair um bocado menos branco, Mais escuro que o o que é normal o para padrão eles. da família
real, exatamente. E A então- grande verdade é que ela é quase mais branca que o Eu próprio diria que ela é nosso mais amigo Rodrigo. Pois, Exato. não sou branco. É mesmo. não, É mesmo. não, o Rodrigo é moderadamente moreno. Sou bem latino, exatamente. Pá, não há aqui. E... É o Ricardo, por exemplo. Mais branco és tu, Alvarenga. Pois, é que tu acabas por ser cabrito, que é a mistura de angolano e De quê? português, e acabas por... Angolano. Também. O cabrito não é o angolano, o cabrito é um mulato com branco. Foda-se. Já fiz cocó. Não é o angolano com o português, caralho. Já vais, Pode haver cabritos em Cabo Verde. já te vão dar na cabeça por esse estereótipo. É, fogo. Já estragaste. Não explicaste bem, não? Qual era a cena? Eu Não, expliquei mas- tudo que tu é que não, Era, pois tu é que não era. percebeste. E atenção que não é mulato. Ensinaram-me isso. Já te ensinei a ti também, que tu próprio não É que sabes. é mestiço. 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 Não é mulato. Não é Mulato mulato. é jurativo. É mestiço a palavra. Ok. Bem, Ah. e é isso. Continua. Acabou por aqui? Não. Acho que ainda nem começou sequer. Não. Nós é que- Epá, o Vamos tema, também. o tema é muito simples e não há assim muito para falar, só queria trazer isso à tona porque pá, é chocante, para mim pelo menos, primeiro de tudo a atenção que a família real tem, ponto. E segundo, o facto de ainda, Era medieval. exatamente, e o facto de ainda haver um conjunto de regras que não têm lugar no mundo hoje em dia, simplesmente. Que estão em vigor neste momento nas várias famílias reais. Eu presumo que não seja só a inglesa que funciona assim, Uhum. mas como instituições, que é o que são instituições completamente à parte do país onde estão, são quase está o governo e depois está a família real, completamente desligada de tudo o Uma resto. redoma, Yeah, uma bolha. completamente desligado de tudo o resto, e estão ali só a serem superiores a tudo e todos, com regras que só eles cumprem. Isso a mim faz-me particular confusão, não é? E era só isso que eu queria dizer, pá. Esse é um tema que eu espero que faça as pessoas refletirem em relação às famílias reais. Só isso. Difícil. Famílias reais, tu não tens só a Inglaterra. Sim, é o que eu estou a Tens dizer. ali- tens monarquia também em Espanha. E acho que em Espanha dá-se mais atenção do que propriamente em Inglaterra, não sei. Achas? Eu não, Não. eu não acompanho propriamente, mas tenho ideia que Em inglês é há muito mais atenção. completamente. E sobretudo de atenção, aceitação. Eu passo que em Espanha eu acho que há cada vez menos identificação com a coroa das pessoas, no geral. E cada vez mais contestação. No fundo, o que está a acontecer em Espanha é os tempos. A modernização a chegar. Está a Exatamente. chegar à Inglaterra. Mas, Pode ser quando a rainha acabe que aquilo se modernize, só que está difícil, ela já vem desde o tempo dos dinossauros, portanto não se sabe como é não, que isso pode em Inglaterra vai ser difícil. E saírem da União Europeia. da União Europeia, então é facada. É facada no tema completamente, o saírem da União Europeia. Aí nem. Mas pronto, são só opiniões. Queria falar, porque pá, de facto foi um dos temas mais falados durante a semana. E E faz sentido porque E tem a sua polémica. não pode, não pode, mas não faz mesmo qualquer sentido, como tu disseste, e no fundo é só reforçar que exista uma espécie de uma espécie não, é uma família que vive completamente à margem de todo o resto da sociedade, com regras próprias, com formas, mas figuras públicas sem qualquer mérito para além do berço. exatamente. Não faz sentido, porque nós somos uma sociedade que tem figuras públicas e todos nós, cada um à sua maneira, idolatra uma ou outra, ou mesmo que não idolatra, gostas, identificas-te, etc. Nem que seja um jogador de futebol. Mas essas pessoas normalmente têm mérito em alguma coisa. O mérito delas não foi nascer numa certa família e viver num certo palácio. Portanto, é um atentado quase à sociedade moderna, é uma coisa muito, muito antiquada, pelo menos na minha opinião, e que espero que tenha os dias contados. Concordo. E é aquele tipo de coisa, se ao menos eles se adaptassem aos tempos modernos e deixassem de ter essas regras mais arcaicas, se calhar a coisa dava-se, né? É aquela família real, eles estão a fazer a cena dele lá, mas ao menos respeitam os tempos, não é? Do género, vê lá se o teu filho não vai sair assim num tom mais escuro. É? Eles até Isso é podiam, mau. aliás, até podiam neste momento ter, se calhar, outro tipo. Como é que eu ia dizer isto? Até podiam, se calhar, estar a dar o exemplo de outra forma
e ter as pessoas olharem para lá, para a família real e pensarem, epá, apesar de tudo, de terem aquela questão de já nascerem reconhecidos e de serem, pá, são distintos, são mais reconhecidos que as pessoas normais, é como se não fossem um comum dos mortais como todos nós. Mas pronto, ao menos estão a fazer algo, estão solidários com causas, estão Exato. a lutar por coisas, estão, pá, sei lá, o que seria, por exemplo, que era uma aceitação normal de um filho, ou neste caso de um descendente da família real, que não viesse tão branquinho como os outros. Mas pronto. Era o fim do mundo para a família real. Não, Ridículo. acredito. Não era, Não era. Daquele jogo meio sujo, Yeah. meio cínico e um faz- bocado escondido, que foi agora exposto, no fundo. E Daí a polémica. faz pensar acerca do que aconteceu com a Princesa Diana. Faz refletir em relação a esse tema, não é? Porque foi muito do género, do que está a ser a Meghan como personalidade, não é? Também era uma personalidade, se calhar, ligada mais ao entretenimento. Barenga, não percebo o que é que estás a fazer. Uma personalidade, vai ao WhatsApp. Epá, este gajo não existe. Era uma personalidade mais ligada ao entretenimento, porque ela era atriz, a Meghan, acho eu. E não era tipo super atriz, mas Ela era da suite. yeah. Então, pá, podiam estar a tentar fazer a cama por causa disso. Mas pronto, a Meghan é uma mulher. Comparam um bocado a questão Diz. da Meghan à questão da Princesa Diana. Sim, é isso que eu estou a dizer. Ou a Diana. É o que eu estou a dizer. De ser a ovelha negra É o que eu estou a dizer. Sem da dúvida. família real. Yeah. Sem dúvida. Isso é engraçado pensar, porque até numa família, tipo numa relação clássica e normal, diga, não clássica, não precisa ser clássica, mas uma relação amorosa, normal, de pessoas completamente desconhecidas, a pressão das famílias já é uma coisa que pode mexer ali com as Imagina, dinâmicas. imagina algo extremamente arcaico. Cenas. É Não, difícil. e falar, imagina tentares entrar ou teres dificuldade em entrar e teres pressões e tudo isso na família mais mediática e poderosa Sempre. de uma das maiores nações do mundo só. É Não literalmente. A nível histórico, então, é de caras a família real mais badalada de sempre. Isso Longe. nem há ponto para pegar aí. Mas pá, Onde é a Meghan é uma mulher, não é, Rodrigo? A Oprah também. A Oprah. São as duas, hoje em dia, exemplos pelas suas ações do que é uma mulher forte. E no domingo passado, segunda Epá, passada. não faço ideia. Foi segunda, Qual é que foi o dia da semana, mas Foi segunda sei porque... que foi o dia da mulher esta semana. Foi segunda, porque o meu irmão também faz anos nesse dia. E então, sei dessas coisas. Ok, pensei que teve com o teu irmão. Era uma mulher. Não. Estou a brincar. E agora eu dizia uma tão má, mas não vou dizer. Não pode. Mas pronto, e... Não podes, não, tu não pensas assim, percebes? Ok. Percebes? É E isso. tu tinhas... Não, tinha. Tinhas algo para... Nós temos todos, mas foi de caras o Rodrigo que quis mais pegar neste assunto. E que foi... Não é o mais querer, foi o Rodrigo que de facto trouxe a importância máxima de falarmos disso. E eu concordo plenamente, o Alvarenga também. E, portanto, vamos dar aqui alguma atenção. Algo que é este tema. Exatamente. Rodrigo, podes... Fazer o nosso papel, no fundo. Não, pá, foi, como tu já disseste, foi o Dia da Mulher esta semana e acho que há aqui uma grande evolução ainda que temos que atingir enquanto sociedade pela igualdade das mulheres. E isto é um tema sempre que quando um gajo fala é um bocadinho associado àquela expressão que é Zé da Franga, né? Parece que estás a puxar o tema para agradar ou para alguém ouvir e dizer uau, Yeah. ele é tão sensível, ele é tão delicado. Não é nada disso, nem tem que ser, não é, simplesmente é mesmo só reconhecer a importância de celebrar e do longo caminho, ter a consciência também do longo caminho que há a percorrer pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. E depois onde eu queria mais levar aqui a discussão entre nós era o nosso papel enquanto homens e a importância que nós devemos e temos que ter nesta luta, no fundo, que é uma luta enquanto sociedade, não é só das mulheres, nem não é só das mulheres, ponto. Concordo. E temos um papel importante nisso. Pá, e era por aí. Isto depois também vem na sequência, digam-me a vossa opinião e depois eu também já digo na sequência de que é que isto vem. Ok. Não. E esta semana em particular ficou muito marcada por isso.
o Dia da Mulher foi muito virado para isso, para alertar as situações em que de facto a mulher ainda é. Como é que eu ia dizer isto? Ainda é sujeita, no fundo, porque há situações no dia a dia em que a mulher simplesmente sente-se extremamente vulnerável sem necessidade disso. Em contextos que nós, se calhar, homens, estamos à vontade. Por exemplo, o exemplo mais dado é andar sozinha na rua à noite. Isso, para nós homens, podemos, sei lá, se calhar se morarmos numa zona mais perigosa, temos um bocado mais de cuidado, mas para uma mulher é uma ideia quase de vida e de morte. E não é só isso, eu já presenciei isso, já senti, nomeadamente quando era mais novo, e porque fui assaltado algumas vezes, então desenvolvi um bocado esse receio às vezes, que era o de ser assaltado, mas era o de ser assaltado, não era o de ser assaltado e violado. Exatamente. Eu também, lá está, cresci aqui no meio de 3 guetos, portanto também aconteceu ser assaltado 2 vezes, mas ganhei uma espécie de bichinho em relação a isso, então agora ando aqui completamente à vontade, mas a situação não é essa. Como mulher, é natural que a coisa seja muito, muito mais perigosa e, acima de tudo, é preciso mesmo alertar e termos um sentido mais proativo em relação a isso e mais protetor mesmo, porque cabe-nos a nós, acho eu, como sociedade no geral, ter essa conversa. O que é que achas, Alvarinho? Eu acho que tudo parte com base na educação que nós homens temos face a esse problema, digamos assim, porque muita sociedade masculina não é educada de maneira a ter esse tipo de respeito para com a mulher. Okay. E às vezes não é só o facto de não ser educado, mas também é o facto de não ter possibilidade de ser educado porque muitas das vezes, por exemplo, e refiro-me a questões como bairros sociais, etc., em que muitas das crianças são educadas sem um pai ou sem uma mãe e têm então um tipo de educação que falha nesse aspecto. Incompleto. E em que falta muita coisa. Sim, falta muita coisa, faltam muitas bases, faltam muitos princípios, e isso eu acho que é uma das principais razões pela qual episódios desses ainda hoje em dia se repetem. Sendo que na questão das mulheres, infelizmente eu acho que não é preciso nascer num bairro social e teres o azar de... Não, obviamente, isto é num contexto geral. Não, eu não estou a falar, eu estou a falar do tipo de educação, e estou a falar da ausência desse tipo de educação, principalmente em bairros sociais. Okay. Mas imagina, eu acho que eu não percebe, não estou, não passa por uma ideia de machismo ou de não é bem isso. Mas como é que eu ia dizer? Tipo, imagina, eu considero-me uma pessoa educada e que respeita as mulheres e dei por mim, e foi sobretudo na sequência disso que eu quis trazer este tema, uma conversa aqui com um amigo meu que vai ouvir isto. E mando-lhe já um abraço, deve estar a rir agora quando ouvir. Que o gajo alertou-me para um comportamento que eu tive uma vez que fomos jogar um pedal a Lisboa com mais 2 amigos e estávamos depois à saída do campo a falar à noite. E aquilo é uma zona onde moram muitos universitários e tal, e aquela zona num campo grande, lá num campo de pedal. E passou uma miúda, que eu vou dizer sem qualquer problema, a miúda era bonita, eu reparei, e olhei. E saiu-me sem querer, completamente sem querer, tipo aquele só estou a partilhar isto sem merdas, não me fica bem, mas estou a admitir sem merdas, que simplesmente tipo, olhei para a miúda, achei a miúda engraçada, e ela estava sozinha, aí para casa, já era de noite, devia ser qualquer coisa como 10h30, e estava a passar ali sozinha por nós, um grupo de 4 homens, e eu, obviamente, já... Tipo, aquele saiu-me exageradamente. Eu simplesmente queria ter olhado para ela, mas aquela dinâmica de grupo tipo, levou-me a ser um bocadinho mais exibicionista, talvez, tipo na cena de haver. E depois isto já foi até há muitos meses, e este meu amigo recuperou este tema para dizer
que é uma coisa que eu desvalorizei completamente, e eu considero uma pessoa que respeita as mulheres, no fundo, e não me meti com ela, nem faço isso, mas tipo, a minha intenção não era minimamente causar-lhe algum desconforto, sei lá, tipo, a miúda passou, simplesmente eu olhei, tipo, é bonita, e tipo, em vez de guardar para mim como guardei sozinho, fiz tipo uma cena tipo que não queria ter feito. E a questão é, há aqui depois variáveis, como isto está a ser um bocado de monólogo, mas é só para explicar. Há aqui cenas como o facto de sermos mais ou menos da mesma faixa etária e tudo isso, e portanto isso pode ao mesmo tempo não levar, é desconfortável para ela, ponto assente, mas a questão de sermos da mesma faixa etária e tudo isso, tipo, e ninguém se ter metido diretamente com ela, é talvez uma atenuante, mas ainda assim, tipo, é uma cena desconfortável, e que eu, enquanto homem, por exemplo, nunca soube o que é, independentemente de um gajo ser top model ou não ser. Não sei, nunca senti esse desconforto. E agora imagino, em vez de ser isso, se nós em vez de 4 fôssemos 10, e 10 homens quarentões que iriam ter uma postura tipo muito mais evasiva, se calhar mandar-lhe piropos e cenas assim do género. Pá. E depois pensei, tipo, isto levou-me a pensar, tipo, pá, isto é uma atitude que eu claramente posso mudar. Não que tenha muitas vezes, mas tive naquele dia e nem me apercebi. E se calhar nos 2 dias a seguir a miúda, porque aquilo deve ser comum, ela chegar a casa e estarem ali grupos de pessoas que tiveram a jogar pedal, neste caso muitas vezes grupos de homens, e ela se calhar nos dias a seguir ficou naquela tipo, pá, se calhar vou para este lado do país. Exatamente. E isso que tu dizes é o ponto mais importante. Não é o impacto que o teu ex teve, porque tu para ti não fizeste mal a ninguém, disseste um ex, estás a ver? Sim. Para ti não houve mal nenhum, e se fomos a ver o grau de pá, pensei alto, eu só pensei alto, tipo, a vida passou e tipo aquilo saiu-me sem querer. Se tu fores a ver a gravidade disso, a gravidade disso é nula. Se fores a ver, não causaste mal a ninguém. Mas para ela que está a passar, vem à noite, porque ela já vem com receio. Já vem com receio. Rápido. Não és o primeiro, de certeza, a ter algum tipo de atitude do género. Sim, certo. Não estou a dar conotação à tua atitude, mas uma atitude de... Não é abrasiva, mas pronto, não é uma atitude abrasiva, mas uma atitude dessas, de tentar meter ou etc. Não és o primeiro, e de certeza que não foste o pior, porque um ex é naquela. Estás a ver? Ela provavelmente esqueceu-se disso, mas o facto de já ter antecedentes, e de nós como homens temos de ter sempre em conta de que esses antecedentes existem em todas as mulheres, e não podemos mesmo de todo. É mesmo uma situação de deixar à vontade, de deixar confortável, porque nós não vamos conseguir nunca sentir o desconforto que sentem as mulheres a andar à noite ou numa zona mais sombria, ou pá, é difícil, é muito difícil nós tentarmos perceber, porque nunca vamos ter esse contexto, nunca mesmo. Sim, é, portanto, exatamente. Só nos cabe a nós vermos as experiências, ouvirmos, retermos e tentar sermos o máximo, ajudar o máximo nesse contexto. Eu sempre tive em muita atenção a isso, muito pelos exemplos que tive na minha família, e tenho, e graças a Deus que os tive, porque há muita, como o Alvarenga disse bem, há muita gente que não toma esses exemplos e acaba por entrar em grupos de amigos que levam a ter atitudes desse género, mas mais graves. E pronto, dou graças de ter tido esses exemplos e ter sempre em conta o outro nesse tipo de situação, e de que é difícil, neste em particular, para as mulheres lidarem com esse tipo de assunto. No entanto, apesar de eu saber, isto não é acerca de mim, é acerca de todos os outros homens que não têm isso em consideração, porque é fácil, nós no nosso dia-a-dia não temos isso em conta. Esse foi o ponto que me despertou, porque eu sou atento a estas questões, e muitas vezes, tipo, nas dinâmicas de grupo, sei lá, um gajo quando somos 10, 15, 20 gajos a fazer coisas de gajo, backups e coisas do género, e há muito aquela tendência, passa uma gaja e... Eu sou um gajo que sente tipo aquele desconforto, tipo, aí, não façam isso, estás a ver? E tenho essa consciência e tudo isso. E depois é engraçado perceber que mesmo assim eu próprio já tive em espaços, e já devo ter tido outras, claro, não estamos sempre a aprender, não é? Outras atitudes são de merda, no fundo. É importante termos essa noção, da mesma forma que também fazia coisas quando tinha 12 e 13 anos que hoje não me orgulho e que não, obviamente. Não, estes comportamentos. E nós estamos a dizer nesse sentido, estás a ver? Obviamente que
ninguém é perfeito e toda a gente de certeza que se não aprendeu a ter uma atitude diferente em relação a este assunto, ainda vai a tempo, né? Não é aquele tipo de género de cena. Mandaste um piropo a uma miúda quando tinhas 15 anos, agora já não podes. Não é disso que se trata. Obviamente, o que importa aqui é que daqui para a frente seja mais fácil. Ponto. Yeah. Alvarenga, alguma coisa a acrescentar? Não, nada. Está-se bem. Nada. Na altura, que esta parte é gira, e desperta ainda uma cena mais profunda dessa cena, que é... Eu disse-lhe na altura, tipo, que... Pá, a defender-me, no fundo, a falar com ele. Pá, como é que fica aqui a questão... Tipo, imagina... Isto não é fácil de explicar. Portanto, que eu percebo que isto é uma luta, eu percebo que isto tem que ser feito, eu percebo que essa atitude esteve errada e tudo isso. Mas também há aqui muita questão de ser uma cena de grupo. Ou seja, uma questão de grupo para uma rapariga que está a passar sozinha. Não que se eu estivesse sozinho não fosse igualmente grave, mas a questão é, nós todos, o ponto acaba por ser este, nós todos também no tempo de escola, secundário, etc., quem é que tipo não trocava olhares com uma miúda, quem é que não passava no corredor e tipo olhava, não quer dizer que metesses com ela, mas, ou seja, o meu ponto é, dá para olhar, tipo, sem ser numa conotação tipo evasiva, digamos. Mas aí dá. Aí a problemática é que essa percepção nunca vai ser tua. E depende do contexto. E como mulher, eu acho que as mulheres têm sempre mais esse contexto em como é que eu ia dizer isto? Pá, está mais presente na mente delas o contexto do que outra coisa qualquer. Ou seja, aquele tipo de situação de tu estás num beco, ou estás... É aquele tipo de estás na rua com os teus amigos, por alguma razão, pararam num sítio para falar e passa uma miúda. Se esse contexto fosse durante o dia e se calhar numa rua mais mexida, claro, o trocar de olhares a uma coisa parecida, ou o breve silêncio onde vocês podem parar todos e olhar para ela, era entendido se calhar de uma forma menos acentuada. Não sei, não tenho essa perspectiva, não posso dizer. Mas a verdade é o que eu estou a ser completamente... Não, sim, mas eu estou a dizer que é tipo um equilíbrio difícil de perceber. E só acaba que é da mulher fazer esse tipo de percepção, mas presumo que seja muito mais difícil num contexto noturno, porque pá, sim, eu percebo. Escusado explicar escusado será explicar o que existe na vida noturna, e acaba por ser diferente. Eu acho que o contexto está muito mais presente nas mulheres do que para nós, porque para nós estamos à noite, durante o dia, aliás, estamos na rua durante o dia ou à noite, não nos vai fazer a mínima diferença, entendes? Pode fazer alguma, mas estamos com um grupo de amigos, acabamos por estar minimamente à vontade numa noite em Lisboa, por exemplo. Enquanto que se calhar for durante o dia, para uma mulher que ande sozinha, há claramente um maior à vontade. Entendes? E é importante termos isso mais ou menos em perspectiva. Não é que uma troca de olhares ou uma coisa possa ser levada de outra forma. Claro, pá, é tentar sermos o mínimo abrasivos possível e tentar perceber que tipo de contexto há naquela altura com aquela pessoa, para ter algum tipo de interação, no fundo. Eu acho que olhar não tem problema. Só se tem que saber quando é que se deve olhar. É mais por aí. Estás a ser simplista, mas no fundo estás a ir de encontro ao que o Ricardo disse, e é aquilo que eu defendo também, é verdade. Não, imagina, porque não virou crime de repente simplesmente trocares olhares com uma pessoa, não é? Não, e pensa a cena assim, eu acho que é mais fácil se pensarmos assim. Está ela a passar 4 marmanjos todos altos, encabeçados, viram-se e olham todos ao mesmo tempo para ela, de uma forma em que ela não consegue simplesmente ignorar. Gente, claro. Foda-se, que é isto? De repente estou aqui a ser papada. Isso é intrusivo, foda-se. De repente estou aqui a ser papada por 4 gajos com os olhos só, assim. E nem posso evitar isto, estás a ver? Eu acho que nesse sentido o papar de olhos é claramente desnecessário. E é intrusivo. É uma coisa que estás a ver? Mas diz o Alvarenga. Isto só interromper para dar isso. Diz. Não, eu só estava a constatar que não há problema nenhum em olhar. Tem é que saber quando olhar e como olhar para não ser intrusivo, né? Exatamente. Para não gerar naquela pessoa
um género ou qualquer tipo de desconforto, né? Que Exatamente. acima de tudo isso é o mais importante, é o não criar desconforto na pessoa, até porque se surgir a oportunidade de vires a conhecer aquela pessoa mais tarde ou assim, para não ficares na lista negra ao fim e ao cabo, aí foda-se, olha, isto é aquele gajo que estás a ver? E pronto, ao fim e ao cabo ficas com uma imagem mais clean do género, foda-se, olha, este gajo ao menos é um gajo mais respeitador, mais, estão a perceber? Sim, não, Yeah. obviamente. E pá, isso acho que é um princípio das relações humanas. Temos em noção, isto no geral, obviamente que a situação das mulheres é mais complicada, como já falámos, mas temos sempre mínima noção do que é que a outra pessoa está à vontade antes de podermos, pá, ter algum tipo de comportamento mais intrusivo. E Equilíbrio estranho e difícil de perceber. mas muito, é uma muito, muito, muito. diária, no fundo. É quase uma questão de Pá, eu também intuição. procuro, mas O quê? eu se à noite andar na. Isto já me aconteceu várias vezes, tipo, por exemplo, se eu à noite estiver na rua, por acaso agora a maior parte das vezes que vou à rua é sempre passear o cão, e portanto normalmente uma pessoa quando está com um cão, partes do princípio que está a passear o cão e que não está tipo a roubar, propriamente. Mas imagina, tipo à noite, se vier uma pessoa, e isto já me aconteceu tipo em várias situações, não precisa ser só de noite, é ao final de tarde, num sítio pouco movimentado, etc. Se passas por uma pessoa tipo assim um bocadinho com mais idade, uma velhota, uma coisa qualquer, e é inverno, e um gajo está de capuz, que eu adoro andar de capuz, e, pá, eu procuro fazer a cara mais, isto é verídico, e nunca falei sobre isto, curioso, mas deu-me para isto, procuro fazer a cara mais amigável possível, para tipo transmitir, tipo, pá, estamos a passar os dois aqui, eu poderia ser um ladrão, todo capuz na cabeça, mas tipo, eu estou só a passar, não faço mal a ninguém, não te sintas confortável, não tenhas receio, não tenhas medo, tipo, só quer passar. Yeah. Não, isso é o que eu sinto também, para te ser honesto. Yeah, sentes aquele peso, tipo, até tipo aquele olhar, tipo, olhas para a pessoa e a pessoa até desvia o olhar, tipo, não que eu seja tipo intimidativo, Intimidante. não, É intimidante. É quer 100%. dizer intimidador, Intimidante. É intimidante. Não queres que a velhota sinta aquilo que tu sentes quando vês as minhas fotografias, por exemplo. exatamente, chegaste ao ponto certo. Pá, yeah. Mas no fundo é começar a ter essa noção que eu também tenho, mas pronto, naquele dia escapou-me. Ok, aqui o ponto. Foi um amigo meu que estava no grupo que se percebeu e que me chamou a atenção. Isso é fixe. Pá, e Obviamente. sejamos todos como este meu amigo e chamem a atenção aos vossos, que é para o mundo ser um bocadinho melhor. E grandes mulheres. Que sem elas, pá, não estávamos cá, não é? Ora bem, mas sabes que isso é. Sabes que se estivesse aqui, porque depois também há o outro lado, não é? Há a luta, mas depois também há o extremo de pessoas que Ok. só a perder um bocado o lugar e já podia vir aqui alguém dizer-te pá, o que é que estás a querer dizer com isso? Estás a querer dizer que eu só sabe reproduzir? Vai lá. Põe Não. no peito. Obviamente que não. Não, Yeah, mas isso é o que mais há hoje em dia. Há o lado correto e depois há o lado, há o lado dos extremos em que tudo é um dilema, tudo é um problema e parece enjoa um bocadinho. A verdade é que parece que hoje é a tal situação das redes sociais, da forma como está tudo feito, também leva a que esses extremos acabem por ter Certo. maior força, porque esses extremos só sabem, ou só veem notícias, ou só têm no feed interação com esses extremos. Portanto, é mais fácil alguém com palas continuar com palas. Mas pronto, isto é uma conversa para o dia. Nós vamos estar aqui sempre para tirar essas palas. Sempre. Gostei deste sempre. Estamos sempre. Aqui ninguém vai estar vendado. Nunca. A menos que queira. E aí a gente já não pode fazer nada. O quê? É aquele provérbios. Aqueles provérbios, um dos mais clássicos e dos que eu mais... Só tem balas quem quer, porque Não é esse, não é esse. Pior do que o cego é aquele que não quer ver. Fala só. pronto, tal e qual. Tal e qual. Acaba por ser isso. Bem dizido. Muito bem dizido. Mas vamos passar para as recomendações, camaradas. Vamos que porque é aquele brinde, né? É tipo, depois a semana passada 1h07, acho eu. Neste momento vamos com cerca de... Levam menos. Levam menos. Aquela, tipo, é menos massacre. Não, é pá, vamos ser honestos. Nós falámos do que tinha de ser falado. Não é questão de levarem menos neste momento, é de género.
este é o tema. Também não tínhamos assim nada para acrescentar muito mais em relação ao tema. Portanto, não acho que faça sentido alongarmos e partimos para outras coisas. Por exemplo, podíamos perfeitamente agora chegar e pegar nos extremos e falar Dava com mais 20 minutos essa conversa. de caras. Ligado às redes sociais. Mas no mínimo. vamos ter mais de que hipótese para isso, porque nós vamos continuar cá e vocês também. Esperemos nós. Portanto, partindo para as recomendações, eu vou deixar já a minha. Vou recomendar. Eu sou o gajo do hip hop americano, de caras, vocês vão perceber isso. Vou recomendar AG, que é um G, AG Club, e a música é Memphis. Quero confirmar se não estou aqui a dizer. Memphis Depay. Estou a confirmar se é com J ou se é com G. Creio que é com G. Exatamente, AG Club com G, Memphis. É um grupo de miúdos, que posso dizer que são miúdos, porque são bastante mais novos do que eu, que se juntou e tem um talento para aquilo, pá. Se conhecem Brockhampton, este conjunto tem potencial para ser qualquer coisa do género, ou melhor, diria até assim uma coisa mais audaz. Portanto, AJ Club Memphis é a minha recomendação desta semana. Rodrigo. Está dado o mote. Pá, eu normalmente, já agora também aproveito para dizer que vou também dar muito palco a gajos que eu acho, gajos ou gajas, que eu acho que são underrated no movimento, mas mais nacional, que é o que eu acompanho mais. Certo, é para isso que estás cá. Sendo, esta semana vou recomendar uma série que também está no meu top 5, que é o Tabu, com o Tom Hardy. Não sei quem é que... Não está no meu top 5, mentira, está no meu top, simplesmente. Ok. Não sei... Pá, eu sou um fã, confesso, do Tom Hardy. Desde, por exemplo, do Mad Max e outros papéis que ele faz. Curiosamente, o papel dos Peaky Blinders, apesar de ser meio secundário, é delicioso. Já não sou o primeiro a dizê-lo aqui, que é um gajo que confirma. É verdade. Confere. E, portanto, recomendo Tabu. Não preciso estar a fazer enquadramento histórico, nem minimamente contexto. Pá, vejam, quem tiver interesse, veja. Tom Hardy garante a série. É meio diferente, tem cenas um bocadinho alternativas, digamos, mas é... Imagina, eu vi muito pouco de Tabu. Consegue explicar mais ou menos o que é que... Consigo. Aquilo é passa-se qualquer coisa como 1800 e qualquer coisa, salvo erro. Ok. No contexto inglês, pá, e o Tom Hardy faz de um gajo que é filho, salvo erro, de alguém que tem umas propriedades no que viria a ser o Canadá. Portanto, ainda como colónia inglesa. Ok. E portanto, pá, aquilo era uma... Não dê spoilers. Ok, exatamente. Mas era um espaço super importante de influência para desenhar a fronteira dos Estados Unidos com a independência dos Estados Unidos perante o domínio inglês, e aquele território em específico era essencial para incluir uma rota de comércio para o Oriente, ou se aquilo caísse para a Inglaterra, os Estados Unidos... Ou melhor, ao contrário, se aquela parte caísse para os Estados Unidos, a Inglaterra perdia o canal para o comércio para o Oriente, acho eu. Penso que é isto. E se caísse para os Estados Unidos era exatamente o oposto. Pronto, e ele, no fundo, depois é a campanha que ele faz juntamente com aquilo e... Vejam. Mas vejam, no fundo é isso. Já me estou a perder um bocado. Segue, está feito. Alvarenga. Eu, como sempre, vou ser sempre mais séries, filmes. Eu sou mais o gajo do cinema e da tecnologia. Acho até que poderia até ser uma boa incluir nas recomendações parte da tecnologia, mas não é isso que eu vou incluir aqui hoje. Ok. A minha recomendação para hoje é a série Westworld. Ok. Já viram? Já conheço. Desconheces? Não, eu conheço, não vi. É com o Ed Harris, né? Ok. Basicamente, tipo, só assim para dar aqui uma sinopse. Westworld passa-se num contexto assim mais futurista, mas não é uma série futurista. Passa-se num contexto futurista, e é um género de jardim de diversões no qual as pessoas pagam para irem para lá, passar o seu tempo sem qualquer tipo de leis, e em que a sua diversão é interagir com os anfitriões
neste caso são bonecos, que não são bonecos, são robôs, que têm tudo exatamente igual a uma pessoa. Ou seja, eles são exatamente como pessoas. São pessoas, as pessoas que vão para lá não conseguem distinguir o que é um robô e o que é uma pessoa, Ok. para terem uma noção do quão perfeito os bonecos, os robôs conseguem ser. Pá, e é muito fixe mesmo. Recomendo. Não, que a série era assim, curioso. Também Acabaste de me dar uma ideia completamente diferente. Puta, eu achava que Westworld para mim era tipo faroeste, porque eu sei que o Ed Harris anda para lá chapéu de cowboy e o que é. Sim, certo. Basicamente, vocês têm que ver a série para perceberem, mas aquilo não é só um campo. Não é só um campo. Tem mais do que um campo, tem mais do que um tema. Ok. Pronto. Deixaste-me água na boca. Não sei se alguém vai seguir a recomendação, mas se calhar eu vou. Mas, não, eu segui a recomendação do Alvarenga da semana passada e que filme zorro. Portanto, Não segui, tenho que seguir. sou menino para o fazer se calhar outra vez. Portanto, Alvarenga, muitas graças pelo filme. Só aqui dizer que a primeira e a segunda temporada são tops, a terceira deixou-me um bocado a desejar. Ok, pronto. Quase sempre. Sim. Acaba por ser depois espancinhar-se ao pessoal que vê. Clichê das séries. É tudo por esta semana de podcast original. Amiguinhos, obrigados por estarem outra vez. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Fiquem aí com saúde, desconfinem, mas com carinho. Stay safe e mandem E juízo. para mim e para os meus jogadores. E juízo. Juizinho. Tchau, tchau.